Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. É um imenso prazer estar aqui novamente para darmos continuidade a esse importante estudo sobre os 9 passos de como obter a verdadeira felicidade. E se você chegou a esse canal, é porque você se interessa nesse assunto. Eu quero pedir para você, então, que tire um tempinho para curtir essa página, tanto no Instagram, você que está nos acompanhando no YouTube, você que está nos acompanhando também no Facebook, não deixe de compartilhar essa mensagem com aqueles que necessitam ouvi-la. E também eu gostaria de pedir a você que você deixe o seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários. É esses comentários que vão nos dar o norte dos temas que nós devemos abordar neste canal. E neste momento, então, dando prosseguimento ao estudo dos 9 passos de como obter a verdadeira felicidade, nós chegamos ao 7º passo, aonde nós encontramos no texto lá de Mateus capítulo 5, no Sermão no Monte, o sermão maior, o mais extenso sermão que Jesus proferiu, nós encontramos ali algo que é fantástico dentro do seu ensinamento. Ele diz assim que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Então, Jesus agora, nós vamos tentar passar a você o contexto em que Jesus ele se encontrava. Lembre-se que Jesus estava no monte, ali estavam seus discípulos, haviam várias pessoas que estavam lhe seguindo, e grande parte destas pessoas faziam parte do proletariado, ou seja, eram pessoas humildes, pobres, que tinham poucas condições e que estavam ali para ouvir Jesus e receber dele também uma espécie de consolo. Consolo pela situação que eles se encontravam, essa situação humilde, eles eram escassos, né? Tanto de alimentação quanto de provimento material, de riquezas, e essas pessoas elas queriam escutar o Mestre para receber dele um alento. E Jesus naquele momento começa a proferir um sermão que é um dos sermões mais maravilhosos que Jesus já pronunciou. Dentro desse sermão, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muitos daqueles que estavam ali seguindo Jesus eram excluídos da sociedade, eram marginalizados e eram vistos pelas autoridades judaicas, aqueles que pregavam a lei de Deus, que ensinavam a palavra de Deus, eles eram marginalizados por eles. Assim como acontece hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas que nós olhamos que são marginalizados, elas têm sede de ouvir a palavra de Deus. E ali estavam eles, e Jesus agora começa a dizer que bem-aventurados são os pacificadores. E ele fala isso numa sociedade que já havia acompanhado várias guerras, havia sido também subjugada pelos exércitos romanos, ou seja, Roma estava subjugando aquele povo. Aquele povo estava numa condição miserável justamente porque os poderosos haviam subjugado eles. E agora Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, que eles não deveriam ter um espírito belicoso, porque isso não levaria a nada. Eles só seriam felizes se eles fossem o quê? Se eles fossem pacificadores. Só que Jesus, quando ele fala dessa paz, ele não está falando de uma paz normal. Tanto que, olha que coisa bem interessante, quando nós lemos lá o livro de João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus ele faz uma promessa de deixar a paz dele. Mas quando ele fala isso, ele diz assim, eu vos deixo a minha paz, mas não dou a vocês a minha paz como dá o mundo. O que Jesus está tentando nos ensinar? Que existe um conceito diferente de paz, da paz que Deus nos dá, que Jesus nos oferece, da paz que o mundo oferece. A gente sabe que a paz que o mundo oferece é a ausência de guerra. Quando nós vivemos numa nação e não existe guerra, isso é paz. Mas Jesus agora vem e ele quer apresentar um novo conceito. Que conceito é esse? E você precisa aprender esse conceito para ser este pacificador que ele está representando no seu sermão. E ele diz o seguinte, que a sua paz é uma paz diferente. A paz de Jesus, nós precisamos analisar como é que era a vida dele. A paz de Jesus, quando ele agia em determinadas situações onde ele era levado a exercer a sua paz. Eu vou reportar a vocês no momento em que Jesus ele estava no barco com os discípulos e veio uma grande tempestade. E
a palavra de Deus diz que Jesus, ele agiu, sabe de que forma? Ele estava dormindo, tranquilo na proa. Os discípulos estavam apavorados, vieram até ele e disseram: mestre, por favor, será que o senhor não percebe que estamos afundando? Faça alguma coisa. E então Jesus calmamente levanta e profere uma ordem para que o mar acalme. Ou seja, Jesus ali ele estava, na verdade, não estava sendo omisso quando ele estava dormindo. Ele estava ensinando um conceito de paz para os seus discípulos, para que eles entendessem, para que eles abrissem os olhos deles. Ou seja, Jesus está nos dizendo que o seu conceito de paz é paz em meio à guerra, é se sentir tranquilo em meio à tempestade. E eu sei que isso é difícil, mas este conceito ele vai te levar à verdadeira felicidade. Quando você entender que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, você pode crer num Deus que vai resolver os seus problemas, você tem a tranquilidade de confiar nele, que ele pode acalmar a tempestade, aí sim você vai encontrar a verdadeira felicidade. Esse é o segredo. Então Jesus, primeiramente, ele quer que você aprenda o seu conceito de paz e agora você ensine esse conceito de paz através de conselhos àqueles que não conhecem a Deus. E assim, sabe o que vai acontecer? Quando eles entenderem esse conselho, você será chamado filho de Deus, porque eles vão entender, eles vão reconhecer em você um filho de Deus, porque somente um filho verdadeiro de Deus pode ensinar um conceito desse. Imagine você estar numa grande tribulação, passando por um grande problema, mas você age de uma forma totalmente contrária do mundo. Enquanto as pessoas ficam aflitas, enquanto as pessoas elas ficam temerosas pelo seu futuro, você tem a verdadeira firmeza de que Deus ele vai solucionar os teus problemas, ele vai estar no controle. Ou seja, você tem a tranquilidade de saber que existe um Deus que está no comando. Existe melhor forma de obter a verdadeira felicidade do que ter essa tranquilidade? Então Jesus ele está nos ensinando um conceito muito interessante. Para a gente ser pacificador, a gente precisa aprender o conceito de paz de Jesus. E quando aprendermos esse conceito de paz, nós devemos levar esse conceito a outros. E isso é uma corrente que vai trazer o quê? A verdadeira felicidade. Então, meus queridos, não sei se nesse momento você está passando por algum problema, minha querida, meu querido, um grande problema onde você está aflito porque não consegue resolver a situação que está posta. Enfim, o que Deus está dizendo a você é que você conheça esse verdadeiro conceito de paz que Ele te oferece, que é paz em meio à guerra, é tranquilidade em meio aos problemas. Quando você tiver esta verdadeira tranquilidade em seu coração, de confiar num Deus que pode resolver todos os problemas, que pode acalmar a tempestade e que pode também resolver as trevas que estão aí tomando conta do teu coração, aí sim você vai conhecer a verdadeira felicidade. E eu quero que você conheça esse conceito. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.